Agora nós vamos ver mais três roupas. Três roupas que estão, é como se fizessem parte do mesmo conjunto, né? É a longanimidade, a longanimidade. Vou achar aqui, vou mudar aqui. Longanimidade, suporte fraternal e o perdão. Mas três roupas que todo crente precisa vestir em sua vida e tê-las todo o tempo consigo. Sabendo que nós precisamos estar revestidos, como diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Você vai ver que eu já estou a três pregações nos mesmos versículos, no mesmo texto, abordando partes diferentes, mas no mesmo texto. Colossenses 3, versos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esse texto tão rico, tão cheio, Senhor Deus, de verdades, tão poderoso, Senhor Deus, para mudar a nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos revista de tudo isto que estamos estudando, Senhor Deus, que seja uma marca da nossa vida, por onde quer que a gente andar, para que o mundo olhe para nós e veja, não nas roupas externas, roupas físicas, mas com as virtudes espirituais que o Senhor mesmo nos provê, que somos do Senhor, e que o mundo olhe para isso e também deseje buscar a tua face, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Na primeira pregação desse texto, irmãos, nós falamos sobre que somos eleitos de Deus, somos santos e somos amados por Deus. Depois nós falamos exatamente sobre as roupas que o Senhor nos deu, que são a misericórdia, a bondade, a humildade e a mansidão. E hoje, longanimidade, suporte fraternal e perdão. Palavras que precisam estar na nossa boca, na nossa vida diariamente. E nós temos muita dificuldade em ter esses atributos em nossa vida, porque não é fácil. Não é fácil quando nós somos insultados, quando nós somos, pessoas falam mal de nós, mentem sobre nós, pisam em cima de nós. Como é difícil perdoar, como é difícil ter paciência com o outro. Muitas vezes nós queremos paciência para nós. Deus tenha paciência comigo, mas nós não conseguimos ter a devida paciência para com o nosso irmão. Então, vamos trazer o seguinte tema, irmão: situações da vida em que devemos usar a roupa da longanimidade, do suporte fraternal e do perdão. Vamos começar então pela longanimidade, que seria um ânimo longo, também chamado de paciência estendida. Longanimidade, irmãos, no grego é macrotímia. E algumas pessoas vêm explicar para a gente o que é essa longanimidade. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele diz que definiu como o espírito que poderia se vingar, caso quisesse, mas por fim se recusava a fazê-lo. É quando alguém sofre algo e ele tem a capacidade, ele tem o poder de se vingar, mas ele se recusa a fazer. Imagine Jesus Cristo na cruz, sendo crucificado. Imagine ele ali, quando ele estava diante de Pilatos, e ele assim: olha, nenhum poder teria sido dado a ti se não viesse do céu. Então, até o poder que tu tens foi dado por Deus. Ele tinha toda a capacidade, todo o poder para se vingar daqueles que estavam maltratando ele. Mas ele, de bom grado, não o fez. Outro escritor chamado Lightfoot, ele diz que longanimidade ou macrotímia,
explica como um espírito que nunca retalia. É alguém que nunca bate de volta. É o que Jesus nos explica quando ele diz assim: se alguém bater na tua face direita, oferece também à esquerda. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda com ele 2. Esse texto, irmão, da milha é muito interessante porque existia uma lei romana que dizia que, ao encontrar um grupo de judeus nas estradas, aquele exército romano, ele poderia sim obrigar aqueles judeus a carregar toda a sua bagagem, a sua armadura, o peso que eles tinham, os judeus tinham por obrigação carregar os armamentos e aquele peso dos judeus, dos romanos. E eles tinham essa obrigação, mas por 1 milha. Existiam postos, eram colunas que indicavam as distâncias. Então, andando de 1 milha para outra, que dava mais ou menos 1,5 km, os judeus tinham a obrigação de carregar o peso dos romanos. Mas Jesus nos ensinava assim: quando alguém te obrigar a andar não faça a segunda por obrigação, faça de coração, ande a segunda. É dar a outra face, é nunca retaliar, nunca se vingar. Já outro escritor chamado Fritz Heinecker, ele diz assim: macrotímia define-se como a mente que se controla durante um longo tempo antes de agir. Indica a longanimidade em sofrer injustiças ou passar situações desagradáveis, sem vingança ou retaliações, mas com a visão ou a esperança de um alvo final. O Heinecker diz então que você não se vinga, você não retalia, porque você entende que você tem um alvo maior, você tem uma visão além, além do alcance, como dizia um desenho animado antigo, né? E uma visão além, você está olhando para uma outra esfera. Então você não retruca, você não retalia, você não bate de volta, porque você tem uma meta maior. William Barclay, também escritor e comentarista, ele declara que essa virtude cristã estava em oposição à virtude grega. Para os gregos, a grande virtude era megalopsiquia, que Aristóteles definiu como uma renúncia a intolerar qualquer insulto ou injúria. Portanto, para o grego, a maior virtude era vingar-se. Vingar-se era a virtude para o grego, e já para o crente era não vingar-se. Então, o grego, quando via as atitudes dos crentes, eles não entendiam e achava que isso era uma fraqueza moral. Uma fraqueza moral. Você deixar de se vingar, você deixar de bater de volta é porque você está com medo, é porque você é fraco, é porque você não tem capacidade. Para o grego, eles tinham que se vingar. Portanto, irmãos, a longanimidade ao sofrer as injustiças, né? Essa é a chamada de Deus para a gente. Então, o sofrimento nas mãos dos outros chama-se então de longanimidade. Esse aspecto da paciência é a habilidade de sofrer algo durante muito tempo, sob os maus tratos, sem ficar ressentido ou amargo. Que coisa, né? Parece algo sobrenatural para a gente. Como é que você vai sofrer? Você vai ser maltratado, espizinhado, a pessoa vai te humilhar, e você vai aguentar aquilo sem ficar amargurado e sem se vingar, sem ficar também com ressentimento. Isso é algo que, para o ser humano normal, irmãos, é impossível. E é, para o crente também, muito difícil. Mas ele nos chama a fazer isso, porque assim Deus faz conosco. Assim Deus faz conosco. E Jesus deixou o exemplo para a gente. Esse texto que eu vou ler aqui agora, eu li até no sábado passado, retrasado, quando teve aqui o encontro do acampamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 20. Servos, sede submissos
com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. É a vontade de Deus, irmãos, que nós aguentemos de forma injusta, lógico. Porque se você está sofrendo porque você errou, isso não, isso é você está sofrendo as consequências do seu pecado. Mas quando você está vivendo uma vida reta e íntegra diante de Deus, e as pessoas estão fazendo você sofrer injustamente, e você aguenta, Deus se alegra com você. Deus fica feliz quando você aguenta aquilo ali sem se vingar. E isso traz, então, irmãos, um testemunho poderosíssimo. Poderosíssimo. Pessoas que vivem em países que são perseguidos, países em que a perseguição é ferrenha, em que a casa dos cristãos são saqueadas, são destruídas, as igrejas são destruídas, muçulmanos que chegam e ateiam fogo na casa dos crentes. E esses crentes, quando eles não se vingam, quando eles não retaliam, entregam-se a Deus e julga retamente, esse testemunho, ele fala de forma poderosa. Cristãos que eram lançados no Coliseu para ser devorados por feras, e eles simplesmente se ajoelhavam e cantavam louvores em adoração, davam testemunhos gigantes. E as pessoas que viam aquilo ficavam profundamente mexidas, algumas, né, lógico, porque é algo sobrenatural. E as pessoas, elas estão carentes dessa paz no coração. E elas querem ver essa longanimidade em nós, essa capacidade de sofrer sem se vingar. Por quê, irmãos? Porque o mundo se vinga. O mundo bateu, levou. Pisou no meu pé, pisou no meu calo, vai sofrer as consequências. O mundo reage assim. Mas Deus nos chamou para sermos não mais cidadãos desse mundo, para sermos cidadãos celestiais, que agem diferente. Precisamos então agir com longanimidade. Em Mateus 5, versículo 10, Jesus nas bem-aventuranças, no versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós temos que nos alegrar quando formos perseguidos, quando mentindo, falar em todo mal contra nós, por causa do evangelho. Isso é sinal, irmãos, que somos verdadeiros crentes. Isso é sinal que estamos no caminho correto. Quando o mundo ele nos aprova, tem algo errado. Quando as suas atitudes ninguém está falando mal de você, ninguém está metendo pau em você, porque você está muitas vezes nós estamos entrando no jogo do mundo, fazendo o que o mundo quer. Você não vai ter problemas. Nós estudamos bastante em Apocalipse, que em Apocalipse uma parte da igreja estava querendo ser muito maleável, querendo parecer muito e entrar na jogada do mundo, e eles não sofriam perseguição. Eles eram aquele grupo que nem era quente, nem era frio, era um morno. E a palavra de Deus que está a ponto de ser vomitado. Então, quando nós somos perseguidos por falar a verdade, ou se manter na verdade, ou dizer não ao pecado, nós com certeza seremos perseguidos. Na faculdade, na escola, no trabalho. Quando você segura a sua posição, você vai ser perseguido. Então, se formos perseguidos pela justiça, irmãos, somos bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. Então, a longanimidade, então, tem esse aspecto, esse de sofrer injustiças. Mas também, irmãos, precisamos de longanimidade para que possamos
responder corretamente às provocações. Ao contrário dos maus tratos sofridos, diz Jerry Bridges, ao contrário dos maus tratos sofridos por outros, que muitas vezes estão fora do nosso controle, a provocação encontra-se em posição de poder fazer algo contra elas. Então, muitas vezes nós somos maltratados e não temos como reagir. Temos só que aguentar. Mas muitas vezes uma provocação, ela pode sim ser replicada. Então temos que ter longanimidade também em não responder às provocações, ou responder corretamente. Jesus dá esse exemplo também. 1 Pedro 2, 23, ele diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, ele, quando chamado de Beelzebu, ele não chamava Beelzebu, tu, filho de Beelzebu és tu. Não, Jesus, ele aguentava as provocações. Ele não estava ali para discutir. Ele não estava ali para brigar, para retaliar. Ele não estava ali para destruir. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele olhava para aquela pessoa com longanimidade. Com longanimidade. Versículo Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Tiago 1:19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como nós temos reagido, irmãos, quando as pessoas falam mal da gente? Como nós temos reagido quando as pessoas mentem sobre nós? Você chega assim para a pessoa assim: olha, você não sabe com quem você está falando, quem você pensa que é, você parte para cima, pega no colarinho. Como é que você reage quando você falam mal de você, mentem sobre você? Como é que você reage quando as pessoas elas querem te humilhar? Como é difícil reagir da mesma forma de Jesus. Não reagir com ultraje quando você está sendo ultrajado. Esse tipo, irmãos, de paciência não ignora as provocações dos outros. Simplesmente busca responder a elas de maneira piedosa. Permite-nos controlar nosso temperamento quando somos provocados. A longanimidade busca restaurar relações com o agressor sem agravar problemas. Busca o máximo de bondade do outro indivíduo em lugar de satisfação imediata das nossas próprias emoções provocadas. Irmãos, quando nós temos razão, nós temos capacidade de reagir à provocação, botando a pessoa no devido lugar dela. E quando nós assim reagimos, dá uma sensação momentânea de prazer, de eu venci, botei ele no lugar dele, sabe? Mas não é para isso que nós fomos chamados. Porque quando nós assim fazemos, nós terminamos de romper um laço que talvez ainda houvesse com aquela pessoa. E acabamos com qualquer possibilidade de ganhá-la para Cristo. Quando você tem a razão e você está sendo maltratado, humilhado, e se você reage para vencer aquela batalha, para mostrar como você é correto e como o outro é que está errado, provando por A mais B, você pode até conseguir fazer isso. Apesar de você ter qualificações e argumentos para isso. Porém, você vai romper de vez. E você não vai conseguir manter a paz com aquela pessoa. E ali, então, ela vai olhar para você como um inimigo. E o ódio vai surgir no coração dela ainda mais forte contra você. E você ali perdeu toda a capacidade de pregar o evangelho para ela e de ganhá-la. Isso acontece muito, irmãos, dentro de presbitério, quando nós estamos no presbitério e você vê que uma injustiça está sendo feita, porque acontece também. E aí, se você for romper e for bater de frente e for brigar,
você acaba perdendo de vez. Muitas vezes nós temos que retroceder um pouquinho, dar um passo atrás, sabe? Dá um passo atrás, perca uma batalha, sabe? Mas não perca a guerra no sentido de não perca a pessoa, não rompa os laços, responda de forma piedosa. A longanimidade nos dá essa capacidade de perder uma batalha, mas não perder a guerra e ainda manter relações para que aquilo possa ser revertido. Segunda coisa, irmão, segunda roupa que precisamos usar é tolerar as faltas ou ser suporte para as outras pessoas. A Bíblia nos chama para suportar umas às outras. Suportar muitas vezes dá aquela pessoa, aquele bicho é chato, viu? Não, tem que aguentar esse cidadão. É aquele calo, aquela pedra no sapato que você tem que aguentar aquela pedrinha. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Suportar, irmãos, é dar suporte. Do jeito que Deus, Ele nos tolera as nossas fraquezas, tolera as nossas falhas. Nós temos que tolerar e suportar a fraqueza do outro para que o outro se levante. Tolerar significa você, suportar significa você colocar um amparo para que aquela deficiência daquele irmão possa ser vencida. A Bíblia diz, vós que sois fortes, né? Então, nós que somos fortes em determinada área, temos que olhar para o irmão com amor. Você vê a fraqueza do irmão, você vê a dificuldade do irmão, é clara, é notória, mas a pessoa precisa de uma ajuda para poder vencer aquilo. Lá em Atos dos Apóstolos, houve algo muito interessante, uma briga entre Paulo e Barnabé. Atos 15, a partir do versículo 36. E você vai ver, não Paulo reagindo bem, mas Barnabé sendo o suporte. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença e vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eles tinham feito uma primeira viagem missionária. Paulo, Barnabé e Marcos, como aquela pessoa que ia ajudá-los em todo o processo, servir aos missionários. E Marcos, no meio do caminho, desistiu e volta, abandona a missão e quer voltar para casa. Paulo, então, ficou com raiva de Marcos, ficou chateado com Marcos. É um desertor, abandona a missão. E Barnabé, quando teve a oportunidade, assim, vamos buscar Marcos novamente. E aí Paulo disse, de jeito nenhum. Aquele desertor, aquele que se afastou, aquele que no momento da dificuldade nos deixou aqui desamparados, de jeito nenhum. Barnabé não, Barnabé foi aquele que foi buscar Marcos novamente. E foi para Chipre. Barnabé já tinha feito isso com Paulo. Paulo, quando precisava ir a Jerusalém, ainda como aquela imagem que ele tinha de perseguidor da igreja, precisava de ajuda. Quem foi o suporte para Paulo? Foi Barnabé. Por isso que Barnabé é chamado filho da consolação ou da exortação. Era alguém que consolava, que exortava, que era amparo para as pessoas, olhava para as pessoas e dava uma segunda chance. Era suporte para aqueles que tinham dificuldades. Como é que tem sido a gente, irmãos, quando vemos o erro do outro? Simplesmente metemos o cacete, metemos o pau, dizendo assim, esse daqui não presta, esse aqui errou com a gente, sabe? Muitas vezes nós somos muito duros com os outros, duros, e muito brandos com o nosso pecado, com a nossa fraqueza. A sua fraqueza é algo simples, não há problema, mas a do outro é grave. O outro, ele não pode fazer isso. A palavra nos chama, irmãos, para termos paciência, aguentar a debilidade dos outros, ajudando o outro naquilo que ele precisa. Eu gosto muito desse texto de Isaías 40, versículo 11,
e mostra como é que o Senhor nos trata. Como um pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Imagine um pastor que pega os cordeirinhos pequenos, recém-nascidos, e diz assim, esses cordeirinhos recém-nascidos não têm capacidade de andar, eu vou abandoná-los para morrer. Imagine um pastor que pega então uma ovelhinha, ela grávida, né, prenha, andando, precisando andar devagarzinho, e ele está metendo o cajado para que ela ande rápido. Cada pessoa, irmãos, tem uma dificuldade, tem uma carência, tem uma dificuldade momentânea ou constante, que precisa de um cuidado especial. Precisa de cuidados especiais. Eu preciso de cuidados. Eu não consigo fazer tudo, eu não sei fazer tudo. Eu tenho dificuldade em áreas de administração, em áreas de organização. E eu preciso de pessoas que me dêem esse suporte, porque eu não sei, não sou bom nessa área. E a outra pessoa, ela tem dificuldades em determinadas áreas que precisam de alguém que ajude-as para concluir o serviço. Precisamos um dos outros. Por isso que a Bíblia nos chama para suportar uns aos outros. É algo mútuo. É algo recíproco. A gente canta aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim. E é verdade. E nós precisamos de Cristo. Precisamos um dos outros como amparo um para os outros. Porque é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta, diz a palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos também deixar de estar na igreja. Ah, mas aquela igreja tem esse problema, tem aquele irmão que disse. Irmãos, seja suporte, seja ajuda para as pessoas que estão em dificuldade. Você vê alguém que tem uma dificuldade numa área, então, se você identifica isso, seja alguém que seja suporte para ela, chegue à pessoa com humildade, mas chegue com amor para ajudar a pessoa naquela dificuldade que ela tem. Imagine uma pessoa num coro. Hoje eu estava assistindo uma parte do culto da Igreja das Graças, hoje de manhã, antes de vir para cá, e o pastor dizendo assim, que eles querem fazer uma grande audição para fazer um grande coro lá, porque a igreja é muito grande, né? Eles querem fazer um verdadeiro coral gigante lá, e vai ter uma audição, né? Quem não passar na audição, aí eu disse, rapaz, a audição, quem não entrar não pode cantar, né? Porque não canta tão bem, vai ficar reprovado. Mas aí o pastor disse assim, e aqueles que quiserem aprender também serão bem-vindos. Porque talvez você não cante tão bem, mas tem capacidade de aprender. Então, o coral vai ter a parte, digamos assim, o grupo titular, mas vai ter aquele grupo que vai ensinar os outros também a cantar, também a aprimorar. De repente, uma pessoa quer participar, mas ela não tem aquela voz, não tem aquele jeito para o negócio. Mas não pode aprender, Cris? Pode aprender. E aí você, então, com paciência, você vai dar suporte àquela pessoa que quer aprender. E não simplesmente rejeitá-la. Suportai-vos, pois, uns aos outros, diz o Senhor. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos suporta. O Senhor nos suporta. O Senhor aguenta a gente e o Senhor nos fortalece nas nossas fraquezas. Ele tem feito isso conosco. Ele tem nos ajudado. Quantas e quantas vezes Jesus, falando aos seus discípulos, os discípulos não entendiam. E não era por isso que Jesus os rejeitava. Jesus falou várias vezes, importa que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. E eles não entendiam. Certo dia, Filipe chegou para Jesus e disse, olha, Senhor, mostra-nos o Pai. Esse Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você agora vem me perguntar, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus então revela para a pessoa, olha, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Mas não rejeita Filipe. Porque se nós, irmãos, fôssemos ser rejeitados por Jesus todas as vezes que nós fraquejamos,
onde nós estaríamos? Quantas e quantas vezes fracassamos reiteradamente na mesma questão, mas o Senhor sempre se volta para a gente com amor, nos dando suporte, nos segurando, nos levantando novamente, e novamente, e novamente. E aí, como o Senhor faz isso com a gente? Com longanimidade, sempre repetindo, com paciência. Assim, então, eu preciso olhar para o meu irmão com o mesmo olhar de Cristo, com longanimidade, com paciência, com suporte fraternal, tolerando as faltas dos outros, porque o Senhor tolera as minhas faltas. E por último, irmão, também ligado, todas as três estão interligadas, é o perdão de uns para com os outros. O apóstolo Paulo deixa muito claro: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. É mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos, numa igreja não faltam motivos de queixa de uns para com os outros. Né? Não falta. Sempre haverá motivos de queixa. Por que, irmãos, não faltam motivos de queixa de uns para com os outros? Porque todos nós, temos espinhos. Todos nós temos fraquezas, temos pontos a ser trabalhados por Deus ainda. Fraquezas, dificuldades, temperamento, todos nós temos. E todos nós precisamos ser perdoados uns para com os outros. Porque todos nós damos motivo de queixa para os outros. Não tem jeito. É igreja, é isso mesmo. E ele diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É muito interessante, irmãos, porque nós precisamos entender como foi que o Senhor nos perdoou. Um texto que eu separei, que nos dá, então, uma maior clareza de como foi que o Senhor nos perdoou, está lá em Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Esse texto, irmãos, que foi a pergunta de Pedro, ele vem logo depois do texto que Jesus fala que se o teu irmão pecar contra você, vá a sós contra ele, mostre-lhe o erro, né? Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Se esse irmão não ouvir, você leva uma testemunha. Se mesmo assim não resolver, leve-o à igreja, né? E se ele também se recusar a ouvir, trate-o como um gentil ou publicano. Né? Então, como é que você trata um gentil? Alguém que não conhece a Cristo? Evangelizando, pregando o evangelho para ele. Né? Nós não tratamos um descrente destruindo ele. Pelo contrário, nós pregamos para ele. Então, depois que Pedro ouviu essa história de Jesus, de como devemos reagir àqueles que nos ofenderam, veja, a pessoa te ofendeu, a pessoa fez mal para você, aí a Bíblia diz que você tem que ir até ela. Veja, a pessoa fez mal para você, não é ela que tem que vir a você pedir perdão, porque nem sempre isso vai acontecer. Ela fez mal a você e você tem que ir a ela, conversar com ela, para que você ganhe seu irmão, para que ela reconheça o erro, né, e você vai a ela no intuito de perdoá-la. Mas para que ela também se arrependa do pecado dela, isso também é suporte. Veja, a pessoa pecou contra mim, em vez de eu ficar remoendo com raiva contra ela, eu vou a ela para restaurá-la. Eu já perdoei ela, e eu tenho o meu objetivo agora de fazer com que ela reconheça o erro dela, para que ela não fique afastada do corpo nem de Cristo. Para que ela se converta do seu pecado, para que ela se arrependa do seu pecado, entenda e se arrependa. Porque o perdão já foi dado. Aí a pessoa disse não. E aí então você chama outra pessoa, olha, vem aqui para me ajudar, porque eu não consegui convencê-la sozinho. Você insiste no objetivo de restaurar aquela pessoa, porque perdoada ela já está por você.
E aí ela diz não novamente. Aí você então leva para a igreja, chama o conselho. Você está insistindo. Você não quer perder o irmão de jeito nenhum, porque você o ama, apesar dele ter lhe agredido. E aí a pessoa diz não. E aí o que é que você faz? Você olha para ela e diz, essa pessoa, ela precisa de Jesus. Ela não entendeu a graça de Deus. E aí você vai evangelizar ela. E aí Pedro, então, parece que dá um tilt, bugou na mente dele. Pedro disse assim, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? E aí Pedro, então, faz a pergunta, né? Para Jesus. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí Pedro já fala um número assim, absurdo para um judeu. Até 7 vezes, talvez até com orgulho. Olha, 7 vezes, até 7 vezes. E aí respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. No comentário de Moody, ele diz assim, Senhor, até quantas vezes? A pergunta de Pedro, né? A explanação anterior referente aos ofensores implica no desejo do ofendido de perdoar. Pedro ficou imaginando até onde o perdão deveria ser estendido por repetidas ofensas. Até 7? Por quê, irmãos? Porque os rabinos ensinavam que bastava 3. 3 vezes era o máximo que você deveria perdoar. Tem 2 textos que os rabinos usam para dizer que apenas 3 vezes, tá certo? O primeiro texto está lá em Amós 1:3. Amós 1:3, que diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E também lá Jó 33, versículo 8, que diz, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Então, o judeu entendia que 3 vezes era o número máximo, baseado nesses textos. Jesus, entretanto, elevou a questão acima do reino da computação prática, exigindo 70 vezes 7. Em lugar de buscar um padrão numérico, o crente deve seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, irmãos, infinitamente. E aí, para explicar esse perdão de Deus, na sequência do texto, ele fala sobre a parábola do credor incompassivo, não é? Que conta a história de um homem que devia ao rei uma fortuna. E esse rei, então, vai cobrar desse homem, e esse homem cai em prantos, pedindo que tenha misericórdia dele. E o Senhor, então, o rei, perdoa esse homem. E aí, ao sair, ele encontra um conservo dele, que devia uma mixaria, perto do que ele devia ao rei. E ele pega pelo pescoço, sacode ele, pague o que você me deve, e manda prender. O rei, quando descobre o que aquele homem fez, fica irado contra ele e manda buscá-lo e prendê-lo até que ele pague tudo. Então, irmãos, Deus nos perdoou de forma infinita, porque o nosso pecado, ele é uma ofensa repetida inúmeras vezes, porque é feita para um Deus santo. E nós somos pecadores contumazes, ou seja, insistentes. Nós pecamos diariamente em palavras, pensamentos, ações e omissões de forma reiterada. E o nosso pecado, se você parar para pensar, irmãos, na sua vida, no seu pecado, irmãos, nosso pecado é terrível. Nosso pecado é terrível porque ele é uma agressão à palavra de Deus, ao Deus que nos salvou. O ímpio, ele peca contra Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele está ainda morto em seus delitos e pecados. Mas nós, irmãos, já fomos regenerados. Nós, irmãos, que conhecemos ao Senhor. Nós que fomos agraciados pelo perdão e pela vida com Deus. Ele tem suprido nossa necessidade, nós vemos isso diariamente.
nós, muitas vezes, de forma, assim, decidida, sabendo que estamos errados, conhecedores da palavra de Deus, nós vamos em frente e ferimos a palavra de Deus, ferimos ao Senhor, querendo fazer. O conhecimento que nós temos faz com que nós sejamos muito mais responsáveis. E a cobrança será muito maior do que aqueles que não conhecem. Então, a cobrança que você tem que ter para com você mesmo tem que ser muito maior do que a cobrança de outra pessoa que te feriu. Primeiro, porque você não é Deus. E você não é o Senhor dos senhores. Você também não é perfeito. Então, a ofensa que alguém causou para você, por pior que seja, não se compara, irmãos, o que nós temos feito para com Deus, diariamente, reiteradamente. Quando eu olho para um irmão que pecou contra mim, eu digo assim, eu não perdoo. Essa pessoa, provavelmente, ela não conhece a graça de Deus. Quando nós não perdoamos o irmão, e a palavra diz mutuamente, porque nós também agredimos ele, nós não entendemos e não podemos, então, nem orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então, o perdão é algo fundamental para um crente. Essa vestimenta, irmãos, precisa ser algo perene em nossas vidas. Já faz, acho que um mês, aconteceu lá no Centro-Oeste, não sei se foi em Brasília, de que esse pessoal que trabalha como a irmã Ana, né, que trabalha carregando crianças, né, então uma motorista carregando crianças, ela esqueceu um bebê dentro do carro. E esse bebê faleceu por conta desse esquecimento. E esse bebê era filho de uma crente, de um casal crente. E essa mulher, ela com uma dor terrível, uma dor avassaladora no coração. Ela diz assim, eu perdoo fulana por ter esquecido meu filho no meu carro, por meu filho ter morrido. E aquilo ali, irmãos, foi algo tão incrível assim, que muitas pessoas entravam nas redes sociais dessa crente, dessa serva de Deus, para xingá-la, para acusá-la, para falar coisas terríveis contra ela, porque a reação dela não foi uma reação que o mundo queria que ela tivesse. O mundo, irmãos, quer que ela se vingue, quer que ela entre na justiça, que ela odeie. O mundo quer que ela se vingue. Mas Deus nos chama para derramar graça, misericórdia e perdão, porque isso foi o que ela recebeu de Deus. E ela estava então repassando o que ela tinha recebido. Ela tinha noção plena, irmãos. O crente que faz isso é porque ele tem noção plena do quão pecador é e do quanto a misericórdia o alcançou. E ele sabe muito bem o que é que ele merecia, mas ele sabe muito bem quem é o seu Senhor e o que é que ele vai ter. E aí ela então conseguiu, ela e o marido, conseguiram então perdoar aquela mulher que esqueceu o filho deles dentro do carro. Deus nos chama, irmãos, para fazer diferença. Se não for para fazer diferença, se não for para viver uma vida diferente, de longanimidade, de suporte e de perdão mútuo, nós estamos apenas brincando de ser crentes. E no último dia, o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço, não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês praticaram iniquidade. Precisamos ser realmente pequenos cristos, cristãos de verdade. E viver como Cristo viveu, replicando a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus tem que ser a nossa vida. Para isso, irmãos, nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus. Relacionamento, porque não é fácil. Precisamos estar aos pés do Senhor. Precisamos estar
buscando a Deus diariamente, para que a face de Cristo seja refletida em nós. Isso é o meu objetivo de vida. Não é ganhar almas para Jesus. Não, irmão, é para glorificar o nome de Deus. É ser um representante de Cristo aqui na terra, usando as vestes que o Senhor me deu. Elas precisam ser parte da minha vida, o tempo todo, porque foi para isso que Deus me chamou e Deus te chamou. Amém, irmãos? Que nós possamos, nesse instante, irmãos, pedir misericórdia a Deus. Nós possamos, todos nós, clamar a Deus por tantas vezes que nós não perdoamos, fomos intolerantes, olhamos para o outro com arrogância, com ar de superioridade, sem paciência com as debilidades dos outros, sem longanimidade nas aflições, nas perseguições. Possamos pedir a Jesus misericórdia, que Ele nos ajude nessa árdua tarefa de viver uma vida dessa forma. Vamos baixar nossas cabeças, tenha um tempo de oração diante de Deus, possamos buscar a presença do Senhor nesse instante.